Estende as mãos para cá e grita aqui comigo: Bispo Bruno, pelo amor de Deus, deixa Deus te usar em nome de Jesus, esse príncipe de Deus. Deus te use muito, homem de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos correr, porque hoje ainda vamos ceiar. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19. Vamos ler apenas como base esse versículo 19. E você deixa a Bíblia aberta e nós vamos consultar alguns versículos desse capítulo 15. Eu gosto dessa tradução da tela. Diz assim a palavra do Senhor: se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou falar mais uma vez, porque esse texto ele prega por si só. Se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Curve sua cabeça. Meu Pai, é a tua hora, Senhor. Eu reconheço que não sou nada, que nada tenho. Reconheço, Deus, a minha vulnerabilidade neste altar. Reconheço a minha total dependência de Ti, porque a Tua palavra não mente. Ela diz que sem Ti eu nada posso fazer. Por isso, Deus, que eu seja apenas um instrumento em Suas mãos, um vaso de barro, que a Tua essência esteja em mim, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine, que esta palavra possa preparar o nosso coração para ceiarmos nesta noite, neste dia importante, neste memorial, onde nos reunirmos em memória de Ti e fazemos isso em memória de Ti até que o Senhor venha. Que o nosso entendimento do reino seja amplificado com esta palavra. E que o Teu Espírito Santo nos convença do que é melhor e daquilo que é prioridade. É o que eu te peço, Senhor, já te agradecendo. Em nome de Jesus. E os que estão comigo digam amém. E diga graças a Deus. Se você já leu o livro de 1 Coríntios, a epístola, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que cada capítulo, praticamente cada capítulo, ele aborda um tema. Você vai perceber na leitura, quando se lê esse livro inteiro, que difícil você vai encontrar um capítulo que conecte com o outro. Os capítulos vão vindo com seus temas e com seus ensinamentos, e em seguida ele entra num assunto diferente na virada e na mudança de cada capítulo. Se nós recapitularmos aqui, o capítulo 12 ele vai falar de dons espirituais. O capítulo 13 ele já fala do amor. O capítulo 14 ele fala sobre o dom de línguas e o dom de profecia, falando que o dom de línguas, sem sombra de dúvidas, é superior. O dom de profecia, sem sombra de dúvidas, é superior ao dom de línguas. E o capítulo 15 ele vai falar sobre a ressurreição. Esse capítulo 15, com 58 versículos, ele é dividido em 3 sessões, em 3 partes. Primeiro, Paulo vai abordar a ressurreição de Cristo. Depois ele vai abordar a ressurreição do corpo.
E depois ele vai abordar primeiro a ressurreição de Cristo, depois a dos mortos e depois a ressurreição do corpo. Na ressurreição de Cristo, que vai do primeiro versículo até o 11, Paulo está provando e citando testemunhas, provando que Cristo ressuscitou. Ele começa o capítulo 15 falando: estou entregando a vocês o que também eu recebi, que Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Primeiro apareceu a Cefas, que é Pedro. Para título de ensinamento, Pedro tem nomes distintos na Bíblia. Ele é Pedro, ele é Cefas, ele é Simão, ele é Barjonas. Todos estão se tratando do mesmo Pedro, o apóstolo. E Paulo, recorrendo à ressurreição, ele começa dizendo: ele apareceu a Cefas, depois ele apareceu aos 12, depois ele aparece a mais de 500 pessoas num único momento. Novamente aparece a Tiago, depois novamente aos 12, e por último ele aparece a mim, no caminho de Damasco, como um abortivo. Não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque fui um perseguidor da igreja. A primeira parte desse capítulo 15, ele está provando com testemunhas que Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então ele entra na segunda parte, e ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos. Porque em Corinto existia pessoas que estavam pregando e ensinando que os mortos não iriam ressuscitar. Então Paulo começa discorrendo, dizendo: se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Porque o que vai nos adiantar continuar pregando e vivendo uma vida separada se não acreditarmos na ressurreição? Então ele começa a dizer: se ele não ressuscitou e os mortos não ressuscitarão, comamos e bebamos e amanhã morreremos. De que vale mais viver uma vida de fé? E dentro dessa tese, dentro deste tema onde ele está defendendo a ressurreição dos mortos, ele fala uma palavra que é esse versículo que nós lemos, que é uma palavra muito forte, que é uma palavra que tem que estar guardada no coração de cada crente. Ele diz: se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está dizendo: Deus pode nos dar muitas coisas boas nesta vida, mas se nós estamos servindo a Ele somente por isso, e não nos lembramos que existe uma vida após morte, e não nos lembrarmos que existe uma eternidade que é ainda muito melhor, e se não nos lembrarmos que isso daqui é passageiro, o máximo que você vai chegar com saúde é aos 80, e se você começar a se cuidar agora, depois disso é dores, é problemas, é limitações. Alguns deixam de andar, outros deixam de ouvir, outros deixam de enxergar. Isso aqui é passageiro. Mas Paulo ensinando, ele escreve aos Filipenses no capítulo 1 e no versículo 23, o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Como Paulo pôde afirmar que estar com Cristo é melhor, se ele ainda está vivo? Ele explica no capítulo 12 de 2 Coríntios, eu conheci o homem, está falando dele mesmo na terceira pessoa. Se que no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, mas esse homem que era ele mesmo foi levado até o terceiro céu, que nós conhecemos como paraíso, que nós conhecemos como seio de Abraão. E ele disse: esse homem foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Ele esteve lá.
E quando ele atravessa as fronteiras do mundo espiritual e chega ao terceiro céu, o que ele sente, o que ele experimenta, ele diz é inefável. E o que significa inefável, Bispo Bruno? É algo que palavras deste mundo não pode expressar. Não existe nenhuma palavra escrita, catalogada em todos os dicionários, em todas as línguas, que possa descrever o que ele viu lá em cima, o que ele sentiu diante da glória, o que ele experimentou na presença de Deus. Mas nós estamos em uma geração, escute, que muitas vezes esquecemos o lado espiritual do evangelho. E estamos querendo viver bem aqui na terra. Não é errado. A Bíblia diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A Bíblia diz que Deus pode nos prosperar e Ele prospera. Ele pode abrir as portas e Ele abre. Ele pode mudar o cativeiro e Ele muda. Ele pode transformar a sua vida da água para o vinho e Ele transforma. E muitas vezes a nossa motivação em estar em Cristo são só nessas coisas. Estamos plantando hortas ao invés de plantarmos uvas. Porque a horta nos faz olhar para baixo, as uvas, a videira nos faz olhar para cima. Colossenses 3:1 diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, buscai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Mas os cuidados desta vida, preste atenção, às vezes nos faz focar só no material. Pensamos só naquele apartamento que queremos conquistar. Pensamos só no carro novo que queremos entrar. Pensamos só em termos um salário alto, uma conta avantajada. Mas se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos miseráveis, porque essa vida é passageira. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu te pergunto, qual a sua motivação de estar aqui? Porque deixou o seu domingo à noite, algum lazer, o conforto da sua casa? Porque se deslocou até aqui? O que você está buscando? Qual é a sua pretensão? Quando os nossos olhos estão voltados só nas coisas da terra, somos os mais miseráveis. Mas quando conquistamos aqui, mas pensamos que existe algo maior no céu para ser nos entregue, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, por favor, Cristian, me ajude, que o único inimigo a ser vencido será a morte. 1 Coríntios 15:26. O último inimigo a ser vencido será a morte. Por favor, Cristian. Versículo 26 do capítulo 15. Entenda. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ele ainda não foi. E eu vou explicar nesse texto. E quando nós estamos correndo só pelas coisas daqui da terra, quando nós estamos batalhando só pelas coisas que nós podemos conquistar aqui, quando a nossa fé é só feita nisso, nós estamos caminhando passos largos para longe do Senhor. Porque esta vida, ela é passageira. Existe uma eternidade para te esperar. E às vezes, quando o carro não chega, a gente também não quer andar mais com ele. Quando o casamento não aparece no nosso tempo, nós não queremos mais andar com ele. Quando nós não conquistamos os bens materiais, puxa, na aba todo mundo está prosperando, todo mundo está crescendo, todo mundo está avançando, porque não está acontecendo comigo? E de repente os seus pés começam a se desviar do caminho do Senhor, porque o seu foco não está sendo a eternidade, o seu foco está sendo os bens. Mas a Bíblia diz que a morte ainda tem domínio sobre nós, apesar de ter versículos que falam que não da nossa alma, mas do nosso corpo tem. A morte é a última a ser aniquilada. Aí
Imagine você que está juntando o seu 1 milhão. Você está guerreando, está batalhando, o seu foco está nisso. Aí quando você olha na sua conta e está lá o bendito 1 milhão que você tanto sonhou. Aí a morte chega para você, e aí? Aí você está batalhando pelo aquele apartamento, de frente para o mar, para você acordar lá no 16º andar. Abrir sua janela e sentir a brisa. E no dia que você pega a chave, a morte chega para você, e aí? E no dia que aquele concurso apresenta o seu nome na lista de aprovação, aí a morte chega para você, e aí? Se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus vai contar uma parábola. No capítulo 12 de Lucas, ele vai falar de um homem que teve uma grande colheita. E aquele homem, vendo a sua superprodução, ele disse: o que farei agora? Porque os meus celeiros são pequenos, não cabe para colher todos os frutos. Já sei, derrubarei os meus celeiros, farei celeiros maiores, juntarei todos os meus frutos nele, aleluia. Então direi à minha alma: regala-te, folga-te, come e bebe, porque tem frutos para muitos anos. E quando aquele homem estava fazendo as suas projeções da terra, uma voz soou do céu e disse: tolo, essa noite pedirão a tua alma. E para quem será? Para quem tens guardado, aleluia. Não adianta, queridos, nós só projetarmos aqui e esquecermos de uma eternidade que nos espera. A morte tem uma senha invisível que pode chamar alguém a qualquer hora, a qualquer momento. Onde está o seu foco? Onde está o teu coração? Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. O que você tem projetado? O que você tem pensado? Por que você tem suado? Por que você tem trabalhado? Viver bem na terra é bom, é o que o diga, mas não é o principal. Existe uma vida eterna nos esperando. Dentro desta tese, onde Paulo defende a ressurreição dos mortos, ele entra com esse versículo poderoso e nos faz refletirmos. Por que estamos esperando nele? Por que estamos buscando? Por que você jejua? Por que você ora? Por que você entra em panos de saco? Por que e pelo quê? Lembre-se, você é espiritual. Agora Paulo vai discorrer no final desse capítulo sobre a ressurreição do corpo. Primeiro ele fala da ressurreição de Cristo. Depois ele fala da ressurreição dos mortos. Depois ele fala da ressurreição do corpo. É porque nós nos preocupamos demais com esta vida. Não é errado planejar. Não é errado trabalhar. Não é errado ganhar dinheiro. Não é errado viver bem na terra, mas o seu foco em Cristo não pode estar somente nessas coisas. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E quando vem um carro melhor é bônus. E quando vem uma casa melhor é bônus. E quando vem uma vida regalada com viagens é bônus. Mas o que daria o homem em troca da sua alma? Como você pagaria a sua salvação? Não tem. E agora ele começa a dizer: não se preocupe com esse seu corpo mortal. Não se preocupe com essa vida daqui da terra. Se preocupe em ser conhecido lá no céu. Porque ele vai falar sobre a transformação deste nosso corpo, desta nossa carne podre, nessa nossa natureza que luta para nos desconverter.
dizer: esse seu corpo vai ser semeado em corrupção, mas vai ser ressuscitado incorruptível. Ele vai dizer ainda mais: esse seu corpo vai ser semeado em desonra, mas vai ser ressuscitado em glória. Ele ainda diz mais: este corpo vai ser semeado em fraqueza, mas vai ser ressuscitado em poder. Por favor, Christian, coloque esses versículos para entrar na mente. 42 até o 44. Este corpo vai ser semeado no material, mas vai ser ressuscitado no espiritual. Escute. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Continue. Semeia-se em ignomínia, envergonha em desonra, e será ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, será ressuscitado em poder ou em vigor. Semeia-se corpo animal, e será ressuscitado o corpo espiritual. Onde você está colocando a sua fé? No que você está depositando a sua fé? Nós não podemos ser como meninos que, quando o pai e a mãe diz não, faz bico, bate o pé e se tranca dentro do quarto. Existe algo melhor te esperando. Existe algo poderoso te esperando. Esse seu corpo vai passar. E o corpo que Deus vai lhe dar, se você perseverar, fala para a pessoa do seu lado: vale a pena perseverar. Pouco se fala hoje sobre a vinda de Cristo, mas Ele virá, e Ele já está às portas. Paulo vai esclarecer todas as dúvidas sobre isso nesse capítulo. Ele fala da ressurreição de Cristo, ele fala da ressurreição dos mortos, ele fala da ressurreição do corpo, e ele fala o que vai acontecer com você. Por favor, versículos 51 e 52, por favor, Christian. Vai ser assim. Pode ser hoje ainda. Pode ser que não dê tempo que esse culto acabe. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir, no fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. E quando isso acontecer, aí você recebe sua grande vitória. Por favor, Christian, versículo de número 54 e 55. Quando a trombeta tocar, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e isso que é mortal vai se revertir da imortalidade. Então, escute, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, ó tua vitória? Ei, um dia você vai chegar no céu e vai gritar isso aqui, porque a morte não terá mais domínio sobre você. O inferno não terá mais domínio sobre você. Mas antes disso, sua consciência tem que mudar. Seja crente, mas não pelos bens. Seja crente pela vida eterna. Seja crente não porque Ele pode te dar, mas pelo que Ele já te deu. A vida eterna em Cristo Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: vale a pena
pagar o preço. Olha o versículo de número 58. Por favor, Cristian. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O seu trabalho não é vão no Senhor. Em quem você está esperando? Por que você está esperando nele? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Comece a refletir na sua vida. Faça para você essa pergunta: por que eu vim aqui? Com a cabeça curvada, deixa o Espírito de Deus ministrar a tua vida aí. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. E se Ele não curar? Ah, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história. E se Ele não mudar? O leproso prostrou-se diante de Jesus e disse: eu sei que se tu quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, agindo de íntima compaixão, estendeu a mão sobre ele e disse: eu quero, seja limpo. É muito bom quando ele quer, mas e se ele não quiser? E se a resposta dele para você for não? E se ele não lhe der o que você está pedindo? Vai continuar ou vai desistir? Vai marchar ou vai entregar as suas armas? Vai continuar o seu clamor? Ou vai descer para o Egito? Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas espere para ouvir o som da trombeta. Espere para receber um corpo glorificado. Espere para gritar no Monte Sião: onde está a morte, a tua vitória? Eu venci. Fale com Deus aí no seu lugar. Quais são as suas motivações? Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vá se colocando de pé. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor.
eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Sua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Primeira Coríntios, capítulo 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de ceiar, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo. Assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos já morreram. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quando o restante colocarei em ordem, quando eu chegar. Estende as mãos para cá. Meu Pai, nós consagramos esses elementos, o pão e o suco da uva. O pão que representa o teu corpo, o suco que representa o teu sangue. A tua palavra diz: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não terá parte comigo.
nós consagramos estes elementos. Que seja como o pão que Elias comeu debaixo do zimbro. E com a força daquela comida, ele caminhou umas 40 dias e 40 noites. Que a força desta ceia nos fortaleça para caminharmos nos próximos 30 dias de novembro. E que a nossa corrida não seja pelos bens materiais desta terra, mas pela vida eterna que só encontraremos em Cristo Jesus. Declaramos esses elementos consagrados. Pode servir. Se você ainda não é batizado, não participe. Se você não é casado legalmente, não participe. Se você cometeu deslizes, peça a Deus perdão aí no seu lugar. Coma desse pão e beba deste cálice, porque este sangue é o sangue que te purifica. Agora tome com essa reflexão, dizendo: Deus, eu vou mudar as minhas motivações. Eu vou mudar o meu principal motivo de busca. Porque tudo isso daqui passa. O que nós queremos é, se estivermos vivos, ouvirmos o som da trombeta e encontrarmos com o Senhor nos ares, porque Ele virá. Estai atentos, porque ouvireis de guerras e rumores de guerras, nações contra nação, reino contra reino, morte, peste, fomes, terremotos em vários lugares. Mas isso é só o princípio das dores, porque o Senhor virá como ladrão. E se Ele te encontrar juntando tesouros na terra, para quem será a tua alma? Fale com Deus aí no seu lugar.